o milagre que mudou a vida de Renato. Renato era um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, que trabalhava como mecânico em uma pequena oficina no interior de São Paulo. Sempre foi um homem trabalhador, mas nos últimos anos, a vida tinha se tornado um fardo pesado demais para carregar. Sua esposa, Maria, havia sido diagnosticada com uma doença renal grave, e os médicos diziam que ela precisaria de um transplante urgente. Os custos dos remédios e das sessões de diálise consumiam todo o salário de Renato, e mesmo assim, a saúde de Maria só piorava. As noites eram de choro, os dias de desespero. Certas vezes, Renato se pegava olhando para o céu, perguntando onde estava Deus em meio àquilo tudo. Ele tinha sido criado em uma família católica, mas há anos não pisava em uma igreja. A fé, para ele, era algo distante, como uma lembrança desbotada de infância. Até que um dia, enquanto consertava o carro de um cliente, ouviu uma conversa que o marcou. "Irmão, você já tentou levar sua esposa para orar na congregação cristã?" Perguntou o homem, um senhor de fala mansa e olhar sereno, enquanto Renato ajustava o motor. "Congregação cristã?" Renato respondeu, sem muito interesse. "É uma igreja onde Deus ouve as orações, filho. Lá não tem show, não tem música alta, não tem nada disso. Só tem irmãos humildes, cantando hinos sem instrumento, e Deus operando milagres", explicou o homem, que se apresentou como irmão José. Renato não deu muita importância na hora, mas aquelas palavras ficaram martelando em sua mente. Dias depois, quando Maria teve uma crise e foi levada às pressas para o hospital, ele se viu sem saída. Os médicos disseram que ela não aguentaria mais uma semana sem um doador. Foi então que Renato, desesperado, lembrou-se das palavras do irmão José. No domingo seguinte, com o coração apertado, ele entrou pela primeira vez na congregação cristã no Brasil. O prédio era simples, sem luxo, apenas um salão limpo com bancos de madeira. Os irmãos e irmãs estavam vestidos com modéstia, alguns de terno simples, outras com vestidos longos e lenços na cabeça. Não havia banda, não havia palmas, apenas vozes unidas cantando hinos de uma forma que Renato nunca tinha ouvido antes. Era puro, sincero, como se cada palavra saísse da alma. Um ancião, homem de cabelos brancos e postura serena, dirigia a reunião. Ele leu passagens da Bíblia com uma voz firme, mas cheia de amor. Quando chegou a hora das orações, Renato sentiu algo estranho. Não era como nas missas que ele tinha ido quando criança, onde as pessoas repetiam palavras decoradas. Ali, cada irmão que se levantava falava com Deus como se estivesse conversando com um pai. Alguns choravam, outros suplicavam, mas todos tinham uma fé que Renato invejava. Quando o ancião pediu se havia alguém que precisasse de oração, Renato hesitou. Mas então, como se uma força o empurrasse, ele se levantou. Com a voz trêmula, contou sobre Maria, sobre a doença, sobre o desespero. Não houve julgamento, não houve olhares de pena exagerada. Apenas mãos estendidas, irmãos que se aproximaram e colocaram as mãos em seus ombros, orando com ele. "Senhor, nós te pedimos por esta irmã, por esta família", orou o ancião, com uma autoridade que vinha da fé. "Tu és o Deus que cura, o Deus que faz milagres. Strengthens these brothers' faith, Lord. Fortalece a fé deste irmão, Senhor." Renato não entendia inglês, mas aquelas palavras, ditas com tanta convicção, o tocaram profundamente. Quando a reunião terminou, vários irmãos se aproximaram para lhe dar palavras de ânimo. Uma irmã mais velha, Dona Ana, lhe disse: "Filho, Deus não desampara os seus. Você veio até aqui, e isso já é um sinal de que Ele está agindo." Nos dias seguintes, Renato começou a frequentar as reuniões. Não era fácil, pois o trabalho e as visitas ao hospital tomavam seu tempo, mas algo dentro dele tinha mudado. Ele passou a orar em casa, sozinho, com palavras simples, como tinha visto os irmãos fazerem. Maria, mesmo fraca, percebeu a diferença. "Renato, o que está acontecendo com você?" Ela perguntou uma tarde, enquanto ele lia um pequeno Novo Testamento que havia ganhado na igreja. Estou tentando acreditar", Maria, respondeu ele, com a voz embargada. Uma semana depois, durante uma reunião de oração, o ancião fez um pedido especial pela saúde de Maria. Todos os presentes oraram juntos, e Renato sentiu uma paz que não sentia há anos. Naquela mesma noite, enquanto dormia, ele teve um sonho vivo, viu Maria sorrindo, saudável, e ouviu uma voz dizer:
confie em mim. No dia seguinte, os médicos chamaram Renato para uma conversa. Com expressão séria, eles disseram que, inexplicavelmente, os exames de Maria haviam melhorado. Os níveis que estavam críticos agora estavam estáveis, e ela não precisaria mais de diálise urgente. Era como se o corpo dela tivesse começado a se recuperar sozinho. Não entendo, isso não é comum, admitiu o médico. Renato soube, no fundo da alma, que aquilo era um milagre. Maria melhorou rapidamente. Em poucas semanas, estava em casa, recuperando as forças. Os médicos ficaram surpresos, mas Renato e Maria sabiam a verdade. Deus havia ouvido as orações daqueles irmãos humildes da congregação cristã. O milagre não parou por aí. Renato e Maria começaram a frequentar a igreja juntos. Um domingo, depois de um culto onde cantaram o hino a Jesus, terno pastor, Renato se levantou para dar seu testemunho. Com lágrimas nos olhos, contou como Deus tinha mudado sua vida. Eu cheguei ali sem fé, apenas com medo e desespero. Mas os irmãos me receberam, oraram por mim, e Deus me mostrou que Ele está vivo. Não é a igreja que faz milagre, é Deus. Mas Ele usa pessoas simples, que creem de verdade, disse Renato, enquanto muitos irmãos amém diziam em voz baixa. Pouco tempo depois, Renato e Maria foram batizados nas águas, em uma cerimônia simples, mas cheia de significado. Quando Renato emergiu da água, sentiu como se um peso enorme tivesse saído de suas costas. Na Santa Ceia, quando partiu o pão e bebeu do cálice, entendeu que aquela era uma aliança não só com Deus, mas com uma família espiritual que o havia acolhido sem julgamentos. Hoje, Renato é um dos irmãos mais dedicados da congregação. Sempre que pode, ele conta seu testemunho para quem está passando por provações. Sua vida não é fácil, ainda há contas a pagar, ainda há desafios, mas agora ele sabe que não está sozinho. A gente acha que a fé é só para quem é forte, mas não é, costuma dizer ele. É para quem está quebrado, para quem não tem mais para onde ir. Deus não olha para a nossa força, Ele olha para o nosso coração. E assim, na simplicidade de uma igreja sem luxos, onde os hinos são cantados à capela e as orações são feitas com lágrimas e fé, Renato encontrou não só a cura para sua esposa, mas a paz para sua alma. O milagre não foi apenas físico, foi uma transformação que só Deus poderia operar. A vida de Renato mudou tanto que até seus vizinhos perceberam. Antes, ele era aquele homem de rosto fechado, que evitava cumprimentos e vivia correndo atrás de soluções que nunca vinham. Agora, era comum vê-lo parado na calçada, conversando com alguém que precisava de uma palavra de ânimo, ou até mesmo levando um prato de comida para uma família que passava por dificuldades. Não era mais o mesmo homem. Um dia, enquanto ajudava a organizar as cadeiras da igreja depois do culto, um jovem chamado Lucas se aproximou. Ele tinha os olhos inchados, como se tivesse chorado a noite toda, e as mãos tremiam. Renato reconheceu aquele desespero, era o mesmo que ele já tinha sentido. Irmão, posso falar com você? Perguntou Lucas, com a voz embargada. Renato largou a cadeira que segurava e sentou ao lado do rapaz no último banco da igreja, ainda vazio naquela hora. Não perguntou nada, só esperou. Às vezes, o silêncio fala mais que qualquer palavra. Minha mãe está com câncer, Lucas confessou, engolindo o choro. Os médicos disseram que não tem mais jeito. Eu não sei o que fazer. Renato sentiu o peito apertar. Lembrou-se das noites em que ele mesmo havia se ajoelhado naquele mesmo chão, suplicando por Maria. Mas desta vez, ele não tinha apenas dor para oferecer, tinha esperança. Eu já estive onde você está, disse, colocando a mão no ombro do jovem. Já achei que tudo tinha acabado. Mas Deus não desiste da gente, não. Ele só está esperando a gente confiar nele de verdade. Lucas olhou para os lados, como se procurasse uma saída. Talvez esperasse que Renato desse uma fórmula mágica, uma solução rápida. Mas a fé não era assim. Não é fácil, Renato continuou. Você vai ter que lutar. Vai ter que orar mesmo quando parecer que nada está acontecendo. Vai ter que acreditar quando todo mundo dizer que não tem mais esperança. Mas eu te garanto uma coisa, se você não desistir, Deus não vai desistir de você. E foi assim que Lucas começou a frequentar os cultos. No início, ia só para não ficar sozinho, mas com o tempo, começou a sentir algo diferente. Não era só o apoio dos irmãos, não era só as palavras do pastor, era uma paz que ele não conseguia explicar.
Uma certeza de que, mesmo no escuro, havia uma luz. As semanas passaram, e a mãe de Lucas, Dona Rosa, foi levada para mais um exame. Os médicos não esperavam nada de bom, mas quando os resultados saíram, até eles ficaram em silêncio. O tumor havia regredido. Não era uma cura completa, mas era um sinal. Um milagre em progresso. Quando Lucas contou a notícia para Renato, os dois se abraçaram chorando no meio da igreja. Não eram lágrimas de alívio apenas, eram lágrimas de gratidão. Porque ambos sabiam que aquilo não era coincidência. Era Deus mostrando, mais uma vez, que ele ouve o clamor dos que confiam nele. Você viu? Renato disse, enxugando os olhos. Deus não muda. Ele faz hoje o que fez ontem. O que ele fez por mim, ele pode fazer por você. Por qualquer um que chegar aqui com fé. E assim, a história de Renato e Maria, que já havia tocado tantas vidas, ganhou mais um capítulo. Porque na Universal, os milagres não são apenas lembranças de um passado distante, são realidades que se repetem a cada dia, para quem crer. Hoje, quando Renato olha para trás, não vê apenas a cura de sua esposa ou a transformação em sua própria vida. Ele vê uma corrente de bênçãos que não para de crescer. Cada pessoa que chega quebrada e sai restaurada, cada família que encontra esperança onde só havia desespero, cada vida que é mudada pelo poder de Deus. A gente pensa que milagre é só coisa grande, coisa de filme, ele costuma dizer, sorrindo. Mas milagre é isso aqui, é a gente conseguir levantar de manhã sabendo que, não importa o que vier, Deus está no controle. É a gente olhar para trás e ver que, mesmo quando a gente não enxergava a saída, Ele já estava trabalhando. E assim, entre hinos, orações e testemunhos, a igreja continua sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, vidas são transformadas, para sempre. No meio daqueles que chegavam à igreja buscando um milagre, estava a Dona Maria. Uma senhora de mãos calejadas, que há anos carregava um peso que ninguém via. Seu filho, Lucas, tinha se envolvido com as ruas ainda adolescente, aos poucos, foi se perdendo nas drogas, nas brigas, nas noites sem volta. Ela já tinha chorado todas as lágrimas que podia, já tinha batido em todas as portas, delegacia, hospitais, até mesmo em outros templos, mas nada parecia segurar aquele menino que um dia foi seu anjo de olhos brilhantes. Até que, certa quarta-feira, uma vizinha a convidou para a Universal. Vem, Dona Maria, lá eles oram com fé. Deus ainda pode mudar essa história, disse a mulher, segurando suas mãos trêmulas. Ela foi sem esperança, só para não magoar a amiga. Mas quando entrou, algo mudou. Não foram as palavras do pastor, nem o calor dos irmãos que a abraçaram. Foi uma certeza que nasceu dentro dela, como uma voz sussurrando: aqui, coisas impossíveis acontecem. Dona Maria começou a frequentar as reuniões. Não faltava uma. Levava fotos do filho, chorava no altar, clamava como se cada palavra sua pudesse furar o céu. E o que ela não sabia é que, enquanto ela orava, Deus já estava mexendo. Porque, numa madrugada fria, Lucas acordou em um beco, com o corpo doendo e a alma vazia. Não tinha mais para onde ir. E, de repente, se lembrou da mãe. Não da mãe que gritava, que chorava, mas daquela que, nos últimos tempos, falava de um lugar onde as pessoas acreditavam nele de novo. Ele apareceu na igreja num domingo, sujo, magro, com os olhos fundos. Dona Maria quase desmaiou quando o viu na porta. Mas não correu para abraçá-lo. Não. Ela se ajoelhou ali mesmo, no meio do templo, e começou a agradecer. Porque sabia, aquele não era o fim, era o começo. Os irmãos o cercaram. Não com palavras bonitas, mas com ação. Levaram-no para tomar um banho, deram roupas limpas, comida quente. O pastor orou com ele, não como um caso perdido, mas como um filho que voltava para casa. E Lucas, pela primeira vez em anos, sentiu algo que tinha esquecido, que valia a pena viver. Não foi fácil. As tatuagens das ruas não sumiram da noite para o dia. As lembranças do vício ainda o assombravam. Mas toda vez que a tentação batia, ele corria para a igreja. E lá, entre as mãos estendidas dos irmãos e as orações da mãe, encontrava força. Hoje, Lucas é um dos que seguem o altar. Não para pedir, mas para agradecer.
trabalha, estuda, e toda quarta-feira está lá, de terno, ajudando outros que chegam como ele chegou, quebrados. Dona Maria, então, não para de sorrir. Meu filho estava morto, e hoje está vivo. Não foi medicina, não foi sorte. Foi Deus. E ele não muda só uma vida, ele muda gerações. E assim, a cada reunião, a história se repete. Porque a Universal não é só um lugar de milagres. É um lugar onde Deus escreve histórias novas. Onde o que estava perdido é encontrado, o que estava morto ressuscita, e o que parecia impossível se torna um testemunho vivo de que, quando a gente entrega nas mãos dele, nada, absolutamente nada, está perdido. Naquela mesma igreja, enquanto Lucas ajudava um jovem que chegará com os olhos cheios de lágrimas e as mãos trêmulas, do outro lado do salão, uma mulher chamada Ana clamava em silêncio. Ela não chorava alto como muitos, mas sua dor era tão profunda que parecia sufocar o peito. Há 3 anos, o filho mais velho, Pedro, tinha se envolvido com as ruas. Drogas, brigas, noites sem dormir, até que um dia, ele simplesmente sumiu. A polícia não encontrou, os amigos não sabiam, e Ana só tinha uma foto amassada na carteira e um vazio que nem o tempo conseguia preencher. Ela já tinha ido em todos os lugares, delegacias, hospitais, até mesmo naquelas ruas perigosas onde ouvirá dizer que ele andava. Nada. Até que uma vizinha, Dona Rosa, a puxou pelo braço certo dia e disse: "Minha filha, você já tentou deixar nas mãos dele?" Na Universal, Deus ouve o clamor da mãe. Ana foi por desespero. Não tinha mais para onde ir. Na primeira reunião, quando o pastor falou sobre a mulher do fluxo de sangue que só precisou tocar nas vestes de Jesus para ser curada, algo dentro dela estremeceu. Se ela conseguiu, por que eu não? Pensou. E começou a ir toda semana. Não faltava uma quarta-feira. Às vezes, chegava tão cansada do trabalho que mal conseguia ficar em pé, mas se ajoelhava ali na frente do altar e dizia: "Senhor, eu não tenho mais forças." Mas o Senhor tem. Até que uma noite, depois de meses de oração, Ana sonhou com Pedro. Ele estava sujo, magro, mas vivo. No sonho, ele olhava para ela e dizia: "Mãe, eu quero voltar." Ela acordou com o coração aos pulos e uma certeza que não sabia explicar. Naquela mesma semana, enquanto ajudava a distribuir sopa para moradores de rua perto da igreja, viu uma figura conhecida encostada num poste. O cabelo mais longo, a barba por fazer, os olhos fundos, mas era ele. Pedro. Ana não gritou, não correu. Aproximou-se devagar, como quem teme que o sonho se desfaça. "Filho." Foi tudo o que conseguiu dizer. Pedro levantou a cabeça, confuso a princípio, até reconhecê-la. Então, como uma criança perdida, desabou nos braços dela. "Mãe, eu não aguento mais." Murmurou entre soluços. "Eu quero voltar para casa." Hoje, Pedro está na igreja ao lado de Lucas. Também de terno, também com um sorriso que parece não caber no rosto. Trabalha como ajudante de pedreiro, estuda à noite, nas quartas-feiras, é ele quem segura a mão daqueles que chegam sem esperança. Eu estava morto, mas Deus me trouxe de volta. Não foi coincidência, não foi sorte. Foi ele. Dona Ana, que agora ajuda na cozinha da igreja, sempre repete: "Deus não só devolveu meu filho. Ele devolveu melhor do que era antes." E assim, a cada reunião, mais uma família se reencontra. Mais um coração quebrado é restaurado. Porque na Universal, não é só sobre milagres, é sobre um Deus que não desiste de ninguém. Que busca o perdido até nas ruas mais escuras, que ouve o choro da mãe até nos cantos mais silenciosos, e que transforma cinzas em beleza, dor em testemunho. Basta entregar. Basta acreditar. E a história continua. Sempre continua. No mesmo bairro onde João cresceu, morava Dona Maria, uma senhora de 62 anos que há 5 anos não conseguia sair de casa. Uma dor nas costas a deixava acamada, e os médicos só falavam em cirurgia de alto risco. "Filha, eu já me conformei. Minha vida agora é essa cama e a televisão", dizia lá sua neta, a pequena Sofia, de 9 anos, que todas as tardes sentava ao seu lado para ler a Bíblia. Até que um dia, Sofia ouviu no rádio um testemunho de cura na Universal. Com os olhos brilhando, ela pegou a mão da avó e disse: "Vó, e se a gente for lá?" Deus curou aquele homem,
Por que não vai curar a senhora? Dona Maria sorriu, mas no fundo, uma faísca de esperança acendeu. Se for para agradar você, minha princesa, eu vou. Foram levadas pela vizinha, que já frequentava a igreja. Dona Maria entrou manca, apoiada no braço de Sofia, mas quando o pastor começou a orar, algo mudou. Ela sentiu um calor nas costas, como se mãos invisíveis a sustentassem. Levante, filha, em nome de Jesus, disse o pastor. E ela levantou. Primeiro devagar, depois com firmeza. Os pés, que antes pareciam presos ao chão, agora a carregavam. A dor tinha ido embora. No domingo seguinte, Dona Maria voltou à igreja, dessa vez, dançando. Sofia pulava ao seu lado, gritando: minha avó está curada. Minha avó está curada. E assim, mais uma família descobriu que Deus não só ouve, como age. Que Ele não olha para a idade, nem para o diagnóstico, mas para a fé que cabe no coração de uma criança. Enquanto isso, do outro lado da cidade, o jovem Carlos, viciado em drogas há 7 anos, entrou arrastado pela mãe na Universal. Filho, é a última tentativa, ela chorava. Carlos, com os olhos vermelhos e o corpo tremendo, só queria sair dali. Mas quando o pastor começou a falar sobre libertação, algo dentro dele se quebrou. Ele caiu de joelhos e começou a clamar: Deus, se o Senhor existe, me tira dessa vida. Naquela noite, Carlos teve um sonho. Um homem de roupas brancas o segurou pelo braço e disse: chega. Você é livre. Ao acordar, o desejo pelas drogas tinha sumido. Como se nunca tivessem existido. Hoje, Carlos é obreiro na igreja e ajuda outros jovens a saírem das ruas. Eu era escravo, mas Jesus me comprou de volta, ele testemunha, com os olhos cheios de lágrimas. E assim, a cada dia, a Universal se enche de histórias como essas. De vidas que eram sombras e viraram luz. De famílias que estavam despedaçadas e foram restauradas. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele não olha para o passado, mas para o coração que se abre. E a história continua. Sempre continua. Porque onde há fé, Deus age. E onde Deus age, nada é impossível. O milagre não terminou ali. Aquela noite foi só o início. Carlos acordou não apenas livre das drogas, mas com uma missão gravada na alma. As ruas que antes o engoliram agora eram seu campo de batalha não mais contra si mesmo, mas pela vida daqueles que, como ele, acreditavam não ter saída. Um dia, anos depois, um jovem chamado Mateus, esfarrapado e com os olhos vazios, entrou na igreja arrastado por amigos. Não adianta, pastor, murmurou, tremendo. Deus não quer saber de mim. Carlos o olhou nos olhos e sorriu. Ele me quis quando eu era pior que você. Então, contou sua história sem enfeites, sem vergonha. E quando terminou, Mateus chorava. Não por dor, mas por algo novo, esperança. Semanas depois, Mateus estava no mesmo altar onde Carlos um dia clamou. E a cadeia se quebrou mais uma vez. Reflexão: Deus não muda o passado, mas redime quem o entrega. O mesmo poder que ressuscitou Lázaro dos mortos pode tirar um homem das trevas e fazê-lo portador de luz. Não é sobre merecimento, é sobre graça. A mesma mão que segurou Carlos na noite do seu desespero estende-se hoje para quem ainda acha que está além do perdão. Lição: a liberdade não é a ausência de cicatrizes, mas a coragem de deixar que Deus as transforme em testemunho. Se você está clamando no escuro, saiba, Ele ouve. E quando Ele age, até as correntes mais pesadas viram pó. Porque histórias como a de Carlos não são exceção, são o padrão de um Deus que especializa em recomeços. E a sua pode ser a próxima.